Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do PT Pod, é o podcast do PT Piauí, que hoje recebe o companheiro Gilvano Quadros. O currículo é extenso, ele é coordenador de produção artística e um dos fundadores do grupo afrocultural Coisa de Negro, assessor de articulação social do INTERP, que é o Instituto de Terras, que cuida da regularização fundiária rural do estado do Piauí, e também é secretário de combate ao racismo do Partido dos Trabalhadores pelo segundo mandato. Você que está acompanhando a gente, fique ligado nas nossas redes sociais, filie-se ao Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras e venha com a gente ajudar os governos do presidente Lula, o governo do nosso querido governador Rafael, em cada canto do Piauí onde tem uma ação do Partido dos Trabalhadores. Seja bem-vindo, companheiro Gilvano Quadros. Muito obrigado, companheiro Alisson. Saudações petistas para as pessoas que estão nos assistindo. É com grande honra e satisfação que estamos aqui para falar um pouco desse histórico currículo, né? E também falar um pouco dessa nossa fortaleza chamada PT. Rapaz, o homem difícil. Pense num cara que a gente quase não consegue trazer ele. Esse foi o terceiro convite, que demorou aí um pouco. Mas é bom que hoje a gente tem muito tempo para conversar. Eu queria começar, Gilvano, perguntando lá pela ação de governo, que é a sua tarefa no governo do estado, que é o INTERP, né? Lá ligado muito próximo do gabinete do Rodrigo Cavalcante, que é o nosso diretor-presidente do INTERP, que faz do Piauí ser uma referência na titulação de terras para comunidades quilombolas, comunidades indígenas, e um destaque que faz do Piauí ser o primeiro estado da federação a titular território para quebradeiras de coco. Como é esse trabalho da relação com essas comunidades? Alisson, a pergunta é muito boa. É um trabalho, essa função que a gente exerce não existia, não tinha essa relação de um gabinete do INTERP com as comunidades rurais, com as comunidades. Tinha, assim, com as equipes que iam lá fazer já o referenciamento e tudo, mas não tinha essa relação social, né? Essa proximidade do gabinete com as associações, com os assentamentos, com as organizações dos movimentos sociais, tanto quilombola, como comunidades indígenas e outras mais. Então, a ideia era estreitar, né, essa relação. Não que ficasse apenas lá dentro da comunidade, mas que viesse também para dentro do gabinete do INTERP essas relações. Então, o meu trabalho é exatamente fazer essa aproximação dos diretores do INTERP com essas comunidades, tendo esse link mais afetivo, esse link mais próximo, para que a gente entenda melhor as demandas, né? Porque as pessoas se queixavam muito, que muitas demandas chegavam lá no protocolo e de lá se esvaziavam e não tinha uma resposta comum. Então a gente está lá mais próximo para passar diretamente para o diretor Rodrigo, que ele nos dá essa liberdade, as demandas que vêm das comunidades, e o que for mais rápido para atender, a gente atende, e o que demorar mais um pouco, a gente está sempre fomentando a comunidade de como é que anda os processos. É mais nesse sentido. Hoje o Piauí conseguiu avançar nessa titulação de terras? Conseguimos avançar bastante, né? Desde o momento que, no governo passado, do governador Wellington Dias, botou o Chico Lucas ali e ele conseguiu avançar bastante, fazendo uma digitalização de todos os processos do INTERP, Então, o INTERP hoje ele é inovador em relação a esses processos. E, baseado nisso, o Rodrigo veio também com essas ideias inovadoras para que a gente pudesse avançar mais. Diminuindo um pouco a burocracia, né? Porque as pessoas não precisam vir à cidade para poder abrir um processo, para poder fazer com que esse processo ande. Essas informações elas chegam bem mais rápida, porque nós temos uma secretaria que funciona, um protocolo que funciona e que linka rápido essas informações dos processos do INTERP. Então, a gente conseguiu avançar bastante na titulação das comunidades quilombolas, dos assentamentos, das comunidades indígenas, né? Embora a gente
ainda é preciso avançar bastante, mas das organizações sociais, por exemplo, Quilombo, a demanda de Quilombo é imensamente maior do que a das comunidades indígenas, né? Então a gente consegue avançar. Então, estimativa de número? A gente tem, por exemplo, hoje nós temos mais de 100 processos de comunidades quilombolas no INTERP, mais de 100 processos andando, né? Cerca de 120, 130 processos andando, e de comunidades indígenas nós temos uma média de 20 processos. Então, a dimensão é muito grande. Por isso que, por exemplo, comunidade quilombola, hoje nós temos comunidades tradicionais no geral. Sim. Nós temos hoje mais... Engloba quebradeira de coco, isso, engloba quilombos e comunidades indígenas. Exatamente. Hoje nós temos um avanço de mais de 30 comunidades tituladas. Isso para o Brasil, em relação a outros estados maiores do que o Piauí, não chega a tanto. Já aconteceu de um pedido de reconhecimento de território indígena num espaço físico que esteja ocupado por uma empresa ou por uma outra pessoa que não seja... Tem. Esses conflitos, eles sempre chegam. Esses conflitos, eles sempre aparecem. Às vezes você tem uma comunidade indígena ou mesmo quilombola que tem alguma empresa que está naquelas imediações ali também. E a gente tenta, no máximo, conciliar esses conflitos para que a gente possa estar avançando na titulação, né? Mas tem também, não é permitido, o INTERP não permite, através também em parceria com a SEMAR, se a pessoa vem colocar uma empresa onde as imediações, né, tem uma comunidade tradicional, mesmo estando ou não titulada, a gente não emite. É um freio. É um freio. É um freio. Isso é lei, a gente não pode emitir qualquer licença ou emitir qualquer título para uma empresa, que eles precisam também estar regularizados para poder estar funcionando, para a gente não emite qualquer condição para que isso possa acontecer. Agora, a função do INTERP encerra na titulação, correto? Ou tem um pós, um acompanhamento? Esse é o ponto da mudança também do INTERP. Hoje, o INTERP, ele faz a regularização fundiária. Esse é o trabalho do INTERP. Certo. Mas, de acordo com a sensibilidade do Rodrigo Cavalcante do próprio governador, a gente acompanha também para ajudar, por exemplo, a gente emitiu o título, mas essa comunidade ela precisa também saber os outros projetos que tem para ser beneficiada, como projetos que tem na SAF, projeto de instalação de um poço, de outras coisas mais. A gente se dispõe no INTERP também a fazer esse acompanhamento, ajudando nessa interlocução com outras secretarias, né? Tem, por exemplo, para Quilombo, para a comunidade quilombola, a Superintendência de Igualdade Racial faz essa... Mas não é só a comunidade quilombola, tem os assentamentos que a gente também faz esse link para que a gente possa estar facilitando que as políticas públicas... Isso, exatamente. A efetivação, né? A efetivação. Uma coisa é estar no papel, outra coisa é fazer com que isso se concretize. Agora, para você, isso tem uma carga diferente. Quem é da militância, que assume um desafio no governo, existe ali um conflito constante, porque nem tudo que a gente pleiteia na militância a gente consegue efetivar, é uma luta permanente. Como é isso para você, que vem da militância há muitos anos, que se criou, que se fez na militância, está hoje lidando com a burocracia do governo? Não é, eu posso dizer para você que não é uma coisa tão fácil, né? Mas para um governo que foi moldado e construído pelos movimentos sociais, é claro que o sistema ele se constrói para dificultar exatamente para quem mais necessita. Ele foi construído dessa maneira. Não é porque é o PT que está no governo que isso tenha mudado de uma hora para outra.
não mudou. É um processo vagaroso. É um processo vagaroso, mas facilitou para que a gente possa estar fazendo com que as coisas aconteçam de uma maneira mais acelerada. Não é tão fácil ser militante e estar no governo e tentar... Na nossa cabeça de militância, tinha que ser mais rápido, né? E a gente encontra companheiros e companheiras. Você está lá e você devia fazer com que isso acontecesse mais rápido. A gente vai com o nosso jeitinho, conversando, né? Mas também mostrando os resultados, porque os resultados são importantes que a gente mostre. Né? E existem resultado muito positivo a partir do momento em que nós assumimos o governo federal, o governo estadual. Existem resultados e a gente tenta fazer com que as pessoas entendam isso. Tem processos históricos aí de titulação de terra que as pessoas estão lá há 60 anos, 70 anos. Isso é muito doloroso, né? E não ter o título de sua terra. A gente vê em depoimentos, Alisson, que pessoas choram e dizem assim, as pessoas idosas dizem assim, abraça era um sonho e diz que agora pode morrer porque vai morrer com sendo dono da própria terra. Ou que a terra era do avô. Exatamente. Né? Aí a gente diz assim, você não pode morrer agora, você precisa usufruir mais ainda, porque esse título é seu. Então são coisas que a gente vê que a burocracia, ela existe, mas a gente precisa aprender a lidar com elas e fazer com que elas não sejam tão dolorosas e demoradas. Então, o foco do INTERP é a área rural. É a área rural. O urbano fica com a Superintendência de Patrimônio Imobiliário. Isso, exatamente. Que é a doutora Carol lá na SEAD. Na SEAD, isso. Pronto. Agora, Giovano, você também é um dos fundadores do grupo afrocultural Coisa de Negro. Isso. Que vem tradicionalmente, sai nas ruas, no carnaval, que tem uma mensagem muito forte de fortalecimento da cultura negra, uma mensagem muito forte de combate ao racismo, uma mensagem que é carregada de sentimentos. Isso começou como? Você que é um dos fundadores, como foi que começou a ideia do grupo Coisa de Negro? Isso é bom. O Coisa de Negro esse ano vai estar completando 35 anos de existência. É uma história, né? E muitas vezes as pessoas dizem o Coisa de Negro se confunde com a sigla do PT. Não é mais o Coisa de Negro, o PT é o PT. Uhum. Agora, é claro que sua base histórica se aproxima, né? Uhum. As pessoas que fundaram o PT há 35 anos atrás, né? Foram todas do Partido dos Trabalhadores, movimentos sociais de igreja e tudo mais. Então, é natural isso. Então, o Coisa de Negro, ele surge nos meados dos anos de 89 para 90, exatamente com pessoas dos movimentos sociais, movimento de igreja, movimento político, né? Que se reuniram e viram a necessidade da gente estar criando um bloco afro, que já existiu a Comambu lá em São Luís, existiu Ileaie na Bahia, e a gente precisava trabalhar isso dentro do estado do Piauí. Estava na efervescência daquele movimento mundial, do movimento negro, pedindo a libertação de Nelson Mandela. Sim. Então a gente resolveu criar um bloco. Então, a ideia inicial vamos criar um bloco de carnaval. Um bloco de carnaval. A ideia inicial, o foco era esse. Vamos criar um bloco de carnaval em que a gente pode contrapor o desfile oficial dos blocos e das escolas. Não, nesse tempo Frei Serafim. Na Frei Serafim. Isso. E a gente vai contrapor, a gente vai na contramão. Enquanto as escolas de samba e os blocos tradicionais vão vindo no sentido da Frei Serafim, numa via, a gente vai na outra. Né? Na própria Frei Serafim? Na própria Frei Serafim. Ia no sentido ali do lado do Colégio das Irmãs e a gente ia naquele sentido ali do Pão de Açúcar, naquela região. Na época? Já tinha essas escolas de samba, Sambão, Ziriguidum, Brasa Samba, Batucão, entre outras escolas, nem existe mais. Não era uma relação conflituosa. Não era uma relação conflituosa. Era uma relação de mensagem forte que a gente precisava, de mensagem política que a gente precisava passar. E o efeito foi muito... Como é que as pessoas receberam isso, né? Muito negativamente.
não foi positivo. Carga do preconceito? A carga do preconceito. Porque a gente fez uns tambores de couro, né? Pegamos os lençóis, amarramos na cabeça, botamos aqui no corpo, as mulheres fizeram os turbantes. Quantas pessoas? A gente tinha uma média de umas 40, 50 pessoas ali, né? Fazendo essa zoada. 10 tambores? Uns 10 tambores e fazendo essa zoada. A gente atrapalhava também, né? A gente atrapalhava e disse que os caras vinham lá, a gente ia com outro som e a gente ia no ritmo do afoxé. E eles vinham com a mais. Porque, na realidade, não era politizado. Hoje eu posso dizer que não tinha uma política de conscientização no Carnaval de Teresina, né? Tinha uma escola de samba que fez um samba que é histórico, que dizia assim: eu sou escravo do samba, nasci na vila com direito que tem, né? Mas a gente precisava passar uma mensagem do combate ao racismo. E é isso que a gente fez. Aí, quando chegou, o impacto foi dizendo logo: ó, o bando doido, o bando macumbeiro, vem fazendo com esses tambor de couro, estão fazendo macumba do Carnaval de Teresina. Estão fazendo macumba. Aí a gente viu essa carga do preconceito e vimos que não era interessante fazer só no período do Carnaval. Aí a gente começou a fazer apresentações na casa de amigos, nos bares. Eu posso dizer, por exemplo, que o companheiro Mendes, conhecido como Zebinha, histórico também no partido, era quem carregava a gente, que carregava os tambores. Era. Do ônibus? Não. Ah, que ele era ali da Conab. Ah, né? sim. Ele carregava no Fusca um monte de gente e os tambores para que a gente pudesse ir em alguns lugares. A Lúcia Araújo tinha uma moto, depois ela tinha um Del Rey e começava a andar com a gente em alguns lugares também. Isso já anos 90. Exatamente. Aí vem Trindade. Francisca Trindade, Sônia Terra, Piseca, Severino Santos, uma galera. Todos integrantes do grupo afrocultural. Exatamente. E a gente começou a fazer em bares. A gente começou a andar em bares, em comunidades e começamos a fazer o trabalho. E a partir daí, a gente viu a necessidade de que a gente precisava institucionalizar e nos constituir como grupo. Um grupo que fizesse esse trabalho não só no período do Carnaval, mas também cotidianamente. Aí a gente começou a cair para dentro das comunidades. E é bom lembrar, o Coisa de Negro foi fundado no Quintal dos Araújo, ali que Jair Araújo, Marcondes e tudo isso. A gente foi fundado ali, próximo a Frei Serafim, só não estou me recordando o nome da rua. Mas a gente foi fundado no Quintal dos Araújo. Os primeiros coros drobados de bode que a gente fez, os compensados, foi ali. Quantos anos desfilaram na Frei? Enquanto existiu o Carnaval na Frei Serafim, a gente fez todos. De lá mudou para Marechal, foi? De lá mudou para Marechal. Vocês foram para Marechal também? Fomos para Marechal. Quando parou, deu a parada no Carnaval de Teresina, foi que a gente parou também de desfilar no Carnaval oficial. Porque depois a gente foi pro Carnaval oficial dos blocos. Sim. Né? Depois desses contrapontos que a gente fez, a gente foi convidado para... E as pessoas foram aceitando melhor? Foram aceitando melhor. Foram entendendo a mensagem, certo? As pessoas que se permitiram, porque entender uma mensagem de um bloco afro, de um grupo afro, precisa se permitir. Tá bem aí o Acomambu em São Luís, que também teve o processo parecido. O Ileaie foi fundado exatamente contrapondo, porque o negro não tinha oportunidade de desfilar nos blocos tradicionais. Não, bloco nenhum de Salvador. O negro estava segurando as cordas, protegendo as pessoas brancas lá. Sempre foi isso. Aí veio a ideia de um grupo de pessoas que seguravam as cordas nos trios ali para fundar o Ileaie. Não quer mais segurar a corda, não. Exatamente. Para fundar o Ileaie. Só que o Ileaie, na sua maneira bem radical, que eu respeito e tinha que ser assim mesmo, esse bloco é um bloco que só entra negros, não entra branco.
Riscou uma linha no chão. Riscou uma linha no chão. Já que o negro não tem oportunidade, o negro aqui só vai... Quem vai curtir esse bloco é só a negrada. Então, esses foram nossas inspirações. Seria um processo educativo à força também. A força. E o Coisa de Negro tem esses meandros. Ele não, é claro que o Coisa de Negro, se você for ver, o Coisa de Negro foi criado no quintal dos Araújos, na Magalhães Filho, eu lembrei o nome. Uhum. Foi criado no quintal dos Araújos, uma família branca, mas que entenderam também a mensagem. O Jair Araújo, que eu mando um beijo de coração aqui, é uma das pessoas que hoje também é apaixonado pelo Coisa de Negro e a gente sempre quer reverenciar isso, que faz parte da nossa história. Nós não proibimos a entrada de qualquer pessoa, mas precisa entender qual é o objetivo do grupo. Mas ele tem uma veia também social, com oficinas. Com oficinas. Foi aí que a gente começou a cair para dentro das comunidades, né, dos bairros, fazendo oficinas, levando o tambor e a dança como instrumento de atração para conscientização. Né? Porque não era só botar o tambor na mão do adolescente e da criança, mas também era conscientizar isso, de que aquele tambor tem uma história, de que ela própria criança negra tem uma história e ela precisa ser contada. Isso é o trabalho do Coisa de Negro. Recontar a história que foi negada ao longo do tempo. E isso é o que a gente faz até hoje. Até hoje. Lembro como se fosse hoje, quando nós chegamos na comunidade quilombola Mimbó, quando ninguém dizia que existia quilombo, Coisa de Negro foi lá e disse que existia quilombo, né? No estado do Piauí. Quando nós chegamos na comunidade quilombola Mimbó, com Sônia Terra, com outras pessoas mais, Aldaci Regina, eu acho que era o ano de 92, 93, por aí, e que a gente levou algumas bonecas negras e aí botamos um monte de crianças ali no terreiro da Ideusuíta, da matriarca da comunidade. Aí perguntamos àquelas crianças, levamos crianças brancas e levamos bonecas brancas e bonecas negras. Perguntamos àquelas crianças: com quem é que você se parece? Dessas bonecas, elas apontaram para a boneca negra. Agora, quem é a mais bonita? Elas apontaram a boneca branca. Cara, isso é forte demais para uma criança. A autoestima dessas crianças, de várias crianças, eu estou dando o exemplo do Mimbó, de várias crianças da periferia, de várias crianças das comunidades. Hoje, as comunidades quilombolas estão fortalecidas e tem essas lideranças que chegam lá contando sua própria história. Mas nós fomos percussores nisso. Nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim. E nós, há 30, 35 anos atrás, estávamos fazendo esse exercício de conscientização já. Então, o Coisa de Negro hoje tem quantos membros? Quantos integrantes? Hoje nós temos uma média de 40 integrantes para shows, para apresentações, para oficinas, para tudo. E Rodamos para onde chama a gente vai, onde não chama a gente vai do mesmo jeito. O importante é estar passando a mensagem. Exatamente. Bom, a cultura é um instrumento, é uma ferramenta de resistência política. Com certo? certeza. De resistência, de fortalecimento de pautas. Essa também é uma mensagem que passa o Coisa de Negro? Com certeza. Com certeza. Através dos nossos tambores, do nosso canto, da nossa estética, que nós temos a estética negra, que a pessoa pega ali o seu cabelo, né? Que chamam de pichã, cabelo de bombril. A gente faz penteado. Hoje vira moda, né? Uhum. Hoje a gente vê gente branca botando trança, dread, aquele negócio todo e até se achando negão. Seria uma apropriação cultural? Eu acho. Eu bato nessa tecla. Muita gente é contra, mas eu sou mais radical em relação a isso. É a apropriação cultural, certo? Porque às vezes a pessoa que comete o racismo tá aí usando a nossa estética, né? Aí ela comete o racismo, mas é bom no carnaval ou então numa micareta botar uns dread, botar umas tranças. Entendi. Né? Então eu acho assim. Parte do princípio de que todo mundo
comete um deslize do racismo e que é um processo educativo. Com certeza, né? Isso é. E que seria uma afronta. A história da apropriação cultural é isso, é uma afronta à cultura do outro, né? Isso. É me apropriar daquilo que não é meu. Isso. A leitura é essa. A leitura é essa. A leitura é essa. E a cultura, ele tem esse meandro que é importante demais para nós, né? Que a nossa música, a nossa mensagem, a nossa música que é composta por vários artistas negros, como a família Bezerra, Dimas, Assis Bezerra, Fifi Bezerra, Machado Júnior, Sônia Terra, Valdenha, todas essas pessoas compõem por Coisa de Negro e fazem um trabalho diferenciado nas suas músicas. Eles tanto compõem como cantam as músicas do Coisa de Negro, que eles mesmos compõem, né? E a gente leva na nossa mensagem cultural essa força de resistência. Porque muita gente diz, olha, só tá batendo tambor, mas aquele tambor que a gente bate, ele tem uma história e a mensagem que a gente passa é uma mensagem de resistência. Porque ou dentro de uma plenária, dando uma palestra, ou cantando uma música, a gente está fazendo essa conscientização e está mandando uma mensagem. Entendi. Agora, Gilvano, dentro do PT... né, enquanto partido político, enquanto organização humana, que é uma junção de pessoas, não é diferente do resto da sociedade. Eu vou lhe perguntar objetivamente, tem racismo também dentro do Partido dos Trabalhadores e qual é o principal desafio que você, como secretário de combate ao racismo, enxerga nesse momento? Dentro do PT tem racismo, tem machismo, tem homofobia, certo? Não podemos negar isso. Não podemos negar. Não é porque é o Partido dos Trabalhadores que é vanguardista nessas lutas que a gente vai dizer que não tem. Porque é uma organização humana. Envolve várias pessoas. Exatamente. Mas o bom é que no PT, dentro do Partido dos Trabalhadores, nós temos essa organização que tem uma Secretaria de Combate ao Racismo, que tem uma Secretaria de Mulheres, que tem a Secretaria LGBT. A LGBT. Qual é o outro partido que existe isso? E pode até criar, mas não funciona. E dentro do PT, a gente solta nossas vozes repreendendo esse racismo e educando dirigentes, componentes, seja o que for, dentro do PT para isso. A gente precisa... Teve gente que teve transformações, né, maravilhosas dentro do Partido dos Trabalhadores. Tem gente que ainda é resistente, certo? Em relação a isso. Mas a gente está lá. Existe uma Secretaria de Combate ao Racismo, existe essas... que a gente trabalha no dia a dia exatamente para... Se a gente... Vê só, o Partido dos Trabalhadores hoje existe um Ministério de Igualdade Racial. Existe no Piauí uma Superintendência de Igualdade Racial. Existe uma diretoria LGBT que trabalha exatamente políticas públicas. Uma Secretaria de Mulheres. Uma Secretaria de Mulheres. Então, esse partido ele tá se transformando por dentro, mas também precisa se transformar para fora do PT. Mas sem deixar de transformar dentro. Então, não é fácil. Você conhece, porque a gente está ali nas reuniões da própria executiva e companheiros nossos e companheiras nossas cometem deslizes também racistas, né? E a gente precisa estar... E agora a gente não se cala, né? Nós que somos da secretaria, ou negros e negras do PT, independente de ser da secretaria, a gente não se cala. O pau come. Com certeza. Pode incomodar, mas a gente mete bronca. Porque se não fizer isso, a gente não consegue transformar. Por exemplo, tem várias falas, expressões que são racistas, que são homofóbicas, que são misóginas, que estão impregnadas no dia a dia mesmo, pessoal. Eita, falei. Eita, falei. Isso. Aí, a pessoa quando não entende, não foi isso que eu quis dizer. Não, você disse. Disse. Então é um problema mesmo. E você se toca exatamente quando a gente está presente. Mas quando a gente não está, você diz e passa de uma maneira natural. Passa batido. Exatamente. Né? Passa batido. Rapaz. Então, Gilvano, hoje há esse processo de educação mesmo na prática
da direção, dos dirigentes, nos encontros, nos eventos, nos candidatos e candidatas que disputaram as eleições. Nós tivemos aí, no ano de 2024, um grande número de negros e negras que disputaram eleições. Qual é o saldo disso das eleições de 2024? Olha, a gente pode dizer que, não diferente do Piauí, o Brasil, a gente avançou muito nas candidaturas. Não tanto que a gente queria, mas hoje, por termos recursos carimbados exatamente voltados para candidatos e candidatas negras e candidatas mulheres, a gente conseguiu avançar bastante, né? E a ideia é que a gente saia a cada eleição mais fortalecido, né? Mais fortalecido. Nós conseguimos, de uma certa maneira, eleger homens e mulheres negras, conscientes ou não, né? Mas é um processo. Sim. É um processo. Às vezes a pessoa diz assim: olha, a gente tem tem que trabalhar, porque uma cota que existe, a gente não pode, isso pode atrapalhar até as outras candidaturas, se não tiver esse recorte racial, sim, recorte de mulheres, entre outras, né? Juventude, então a gente, com isso que a gente conseguiu, com esse pequeno avanço que a gente conseguiu, esse percentual para fortalecer, esse percentual de recursos para fortalecer as candidaturas negras, a gente conseguiu avançar muito no estado do Piauí e no Brasil. Tem homens e mulheres no interior do estado que se elegeram exatamente porque eles conseguiram se fortalecer em relação a isso. Mas outros que estão na suplência, não avançaram todo, mas têm condição de chegar nas próximas. Mas ainda está longe de muito longe. O cenário ideal. Muito longe. Qual é o próximo passo que você considera mais importante para o combate ao racismo institucional, que também é muito forte, e para a projeção, a fortalecer o protagonismo de lideranças negros e negras em todo o território nacional mesmo assim? Qual é um efeito prático que a gente espera agora? O PT, ele precisa entender, os dirigentes do PT precisam entender, porque nós temos essa dificuldade, a gente não pode negar, né? Esse ano de eleição, esse ano das eleições municipais, a dificuldade que nós tivemos de acesso aos nossos direitos, né, foram muito pior do que o ano anterior. E a gente precisa, os dirigentes precisam entender que a gente não faz mimimi. A gente luta pelos nossos direitos. E às vezes nossas falas incomodam porque precisam incomodar. Então, na prática, a gente precisa entender a nossa direção, os nossos dirigentes partidários, nacionais e estaduais, eles precisam entender que essa camada da sociedade não é só dar o recurso, mas ela precisa ser valorizada politicamente, com as ações políticas, certo? A gente precisa entender isso para ter, para essa instituição, né? Esse racismo institucional diminuir, ele precisa ter essa força política dos nossos dirigentes e até mais. Vamos, por exemplo, Dr. Francisco Costa. Foi tão fácil ele ser eleito, ele como um negro? Não, a gente sabe que não. Incomoda pra caramba, nós temos um parlamentar negro lá, incomoda pra caramba, né? Ele tá lá como deputado federal, certo? E o nosso objetivo é ter homens e mulheres negras disputando outros cargos que sejam importantes também, como Senado, como governador do estado ou governadora do estado, e por que não nós temos o primeiro ou a primeira mulher negra governando nosso país? Tem que sair do Partido dos Trabalhadores. Exato. Tem que sair do Partido dos Trabalhadores. Esse é o fortalecimento, esse é o que a gente almeja. É esse o projeto, é o que você projeta para o próximo período. Exatamente. Giovana, eu quero lhe agradecer pela conversa, pelos ensinamentos. Hoje foi um dia de muito aprendizado. Você está convidado a voltar sempre que quiser. O PT pode, sempre lhe aguarda aqui para a gente bater um papo. Muito obrigado, querido. Eu agradeço e a gente está à disposição, meu amigo Alisson.
E sempre contando, e parabenizo também por essas iniciativas, porque a comunicação do PT, hoje eu posso dizer que ela funciona. E funciona muito pelo seu compromisso e pelas ideias inovadoras que você tem. Não é tão fácil, mas a gente precisa, como a gente diz, a gente precisa, não é gritar, a gente precisa gritar, passou o tempo da gente gritar, hoje a gente precisa se impor. Verdade. Obrigado, Giovana. Obrigado a você que acompanhou o PT Pod, o podcast do PT Piauí. Acompanhe as nossas redes sociais e filie-se ao Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Até mais.